Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes e hoje a gente tem uma live muito especial para todos vocês, porque nós estamos aí há 2 dias do Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson. E eu convidei 2 pessoas muito legais aí para estarem falando com a gente hoje, que é a doutora Aldenora, que ela é nutricionista, e o doutor Igor, que é fisioterapeuta. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos alimentares e a questão da prática de atividades físicas para as pessoas que têm doença de Parkinson. A gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença neurológica que afeta cerca de 1% das pessoas acima dos 60 anos de idade, mas pode acontecer também em pessoas mais jovens e que traz grandes impactos na qualidade de vida. E o dia 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da doença de Parkinson. Eu estou vendo aqui que a Alderlane está aqui. Oi, Alderlane, um abraço aí para o pessoal de Santarém. Obrigado aí, a Alderlane esteve com a gente ontem lá na clínica, fizemos o ajuste aí do estimulador cerebral profundo dela. E hoje eu vi que a Alderlane já postou uma foto com a camisa, né? Que nós fizemos uma camisa oficial para comemorar o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson. Obrigado, Alderlane, por estar com a gente aí. E vamos em frente, pessoal. Deixa eu colocar aqui a doutora Aldenora, que já está aqui. Que está chovendo bastante aqui em Belém, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui a doutora Aldenora. Então, pessoal, peço já de antemão para todos vocês que estão aqui na live, que peguem esse aviãozinho aqui e compartilhem com pelo menos 5 pessoas do perfil de vocês, para que a gente possa trazer um número cada vez maior de pessoas aqui para a nossa live, tá bom? Quem tem pessoas com doença de Parkinson na família, quem tem a doença, quem já vivenciou alguma situação, né, relacionada à doença de Parkinson, sabe o quanto é importante prover os cuidados necessários para as pessoas que têm doença de Parkinson, tá bom? Deixa eu ver aqui, a doutora Aldenora ainda não entrou, aceitei. Veja aí, doutora, se já está aí acessando, né? Denora não está conseguindo participar. Deve ser alguma coisa na conexão, tá, doutora? Dê uma olhadinha aqui que a gente já entra. Pessoal, quem tiver dúvidas, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui pra gente. Deixa eu ver se a doutora Denora colocou novamente. Vamos ver. Coloquei novamente aqui para ela participar com a gente. Deixa eu ver aqui, tá chovendo um pouquinho. Daqui a pouco eu posso ter que fechar a janela, tá, pessoal? E tá aqui a doutora. Oi, doutora, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você Eu só não tá sou meio tão, de lado o seu eu não vídeo. sou tão tecnológica quanto o senhor, não, doutor. Ainda fica apanhando nesses. Mas é sempre assim. Tecnologia é assim mesmo, viu? É assim mesmo, Pois não tem é. jeito. Menino, eu tô que me modernizar. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá participando pelo computador ou pelo celular? Pelo iPad. Pelo iPad. Já tá ótimo. E É, como é que estão as coisas aí no Piauí? o Piauí. Piauí, boa, boa. Tá tudo bem, graças a Deus. Não consegui ainda entrar em contato com aquele médico que o senhor me passou. Vou mandar mensagem para ver se eu consigo falar com ele amanhã. Graças a Deus as coisas estão se encaminhando aí. Talvez eu vá Legal. dela aí no final do mês de abril, viu? Aviso pro senhor. Isso, avisa para você ir lá na clínica, tá bom? Com certeza, para a gente poder alinhar as coisas lá. E a gente está fazendo aqui, olha, a Gabriela Moraes já colocou aqui, querida Aldenora, referência, olha aí. Então, parabéns aí, doutor. O doutor Igor vai entrar daqui a pouco, tá? Para a gente falar um pouco, porque a gente está agora, dia 11 de abril, né? Dia 11 de abril,
é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson. Eu estava falando aí pro pessoal, antes de você entrar, deixa eu só encostar aqui a janela, começou a chover agora aqui em Tá Belém, chovendo muito aí em Belém? está chovendo bastante. Algumas pessoas Mas me relataram isso hoje. só que chove muito, mas a temperatura continua alta, não tem jeito, aqui Eu não mandei um esfria de áudio para jeito uma nenhum. paciente hoje, aí ela falou, para a mãe de uma paciente, ela falou, você tá gripada, doutora? Aí eu falei assim, não, não sei se é gripe, se é rinite, tô aqui com o nariz querendo dar problema. Ela falou, porque aí tá chovendo, porque aqui tá chovendo muito em Belém. Aí eu falei, não é muita novidade, né, essa chuva em Belém. Aqui chove bastante mesmo. E essa época do ano, então, a gente fala que é o período dela, né? Daqui a pouco, a partir do mês que vem, já vai diminuir um pouco e vai ficar mais o sol. Bom, doutora, então a gente vai falar um pouco aí sobre a doença de Parkinson, tá? O doutor Igor vai entrar daqui a pouco para falar também um pouco da parte da atividade física, tá? Mas a ideia é a gente bater um papo aí, trocar uma ideia com o pessoal sobre alguns pontos da doença, né? Então, eu estava falando aqui que a doença de Parkinson é uma doença neurológica, ela é crônica e progressiva, a gente não sabe ainda exatamente a causa dela, mas a gente sabe que está envolvido com a questão da produção de dopamina, que é uma substância produzida por uma parte do cérebro chamada substância nigra, e que é responsável por várias funções no corpo, mas uma delas é a questão da movimentação. Então, a doença de Parkinson afeta eminentemente a parte motora da pessoa, tá? E algumas coisas que a gente vai ver relacionadas à alimentação, como a função intestinal, que em algum momento acaba afetando. E aí, o diagnóstico é feito por meio de exames, por meio dos sintomas dos exames, né? A ressonância magnética, o Doppler transcraniano e a tomografia. E o tratamento é feito com base principalmente em medicamentos que tentam repor essa substância que está faltando. Em alguns pacientes, quando o tratamento não funciona, a cirurgia. Nós temos até aqui a Alderlane, que está aqui com a gente. A Alderlane já implantou o estimulador cerebral profundo. E outros tratamentos, como a radiocirurgia, a ultrassom focado, que ainda não tem disponível no Brasil, mas enfim. E também a gente sabe que essa parte, assim, a gente concentra muito o tratamento nessas questões, mas a parte multidisciplinar, ela é extremamente importante e tem que ser feita, que é a questões alimentares, a parte nutricional, atividade física. Em alguns pacientes precisa do apoio de uma fono, né, de uma fonoaudiologista para poder ajudar na questão da voz, a questão da terapia ocupacional, enfim, vários pontos aí do tratamento. Mas hoje a gente escolheu falar sobre dois aspectos, que é a questão alimentar, a parte nutricional e a parte da atividade física, tá bom? Então, doutora, eu gostaria que você se apresentasse para os que ainda não te conhecem. Muitos aqui já conhecem, você já é prata da casa já. E a gente falar um pouco sobre a parte da alimentação, né? Qual seria uma dieta ideal, se é que ela existe para quem tem Parkinson, né? Se essa dieta influencia no tratamento medicamentoso, enfim, a gente vai traçando aí um diálogo aí. Daqui a pouco o doutor Igor entra e a gente começa a falar também, tá bom, doutora? Seja bem-vinda aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e vamos falar um pouco aí sobre o mal de Parkinson aí para o pessoal. Boa noite, olá a todos. Então, é um prazer, né, estar aqui hoje para falarmos da relação da alimentação e a saúde neurológica. Como o senhor falou, a gente já tem uma parceria aí de muitos, muitos anos, muitos pacientes. E eu admiro muito a sua trajetória profissional e principalmente o fato do senhor sempre ressaltar a importância da equipe multidisciplinar nesses tratamentos, né? Porque eu vejo que são poucos os médicos que falam, às vezes no consultório, olha, precisa procurar um nutri, precisa procurar um físio, um TO, um fono, mas o senhor além de falar para procurar, o senhor indica, o senhor tem uma equipe, né, que trabalha com o senhor
Então, assim, isso mostra que o senhor, além de um excelente médico, que isso a sua competência técnica é indiscutível, Obrigado. o senhor também é um excelente ser humano, né? Porque tem essa preocupação de procurar sempre agregar na sua equipe profissionais bons, desta parte, Com que, certeza, com toda que certeza. façam a diferença no tratamento desses pacientes. Então, como eu acho que eu já falei em outras lives, quando eu cheguei em Belém, eu já fiquei sabendo da atuação do senhor como médico, né? Algumas vezes vi o senhor passando assim, ficava olhando. Falei, será que um dia ele vai me conhecer? Isso. Então, assim, hoje estar, né, fazendo parte da sua equipe é um prazer e uma honra muito grande, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque a gente gosta de estar ao lado dos bons, né? Obrigado. E como nutricionista, doutor, eu sempre reforço que o que comemos nós tem um impacto direto, né, na forma como pensamos, como sentimos e também na prevenção de diversas doenças, né? O nosso cérebro ele é um órgão altamente ativo. Então, a gente sabe que a gente é consumido aí cerca de 20% do nosso corpo, né? A nossa energia. Então, a gente acaba usando muitos nutrientes aí como fontes para esse cérebro ser um cérebro saudável. Então, isso é crucial. Então, a gente tem que pensar sempre no que comer. E na doença de Parkinson isso não é diferente, né? Sem dúvida nenhuma, né? E a gente percebe, doutora Adenora, aqui, primeiro que assim, a pessoa que tem Parkinson, na grande maioria das vezes, vai ter mais de 60 anos. Então, Sim. já tem aquele peso da idade, né? Muitas vezes já tem outros problemas, como diabetes, pressão alta, né? Então, já é uma pessoa que já tem, digamos assim, algumas limitações, né? Então, e já enfrentam muitas vezes a questão da lentidão dos movimentos, da dificuldade. Costuma produzir muita saliva, né? Então a pessoa muitas vezes fica com dificuldade para engolir. Aí, pensando nisso, assim, e pensando numa pessoa que acabou de receber o diagnóstico, é claro, a gente sempre tem que cuidar da alimentação antes de qualquer coisa, mas partindo do princípio que ela recebeu o diagnóstico, vai iniciar o tratamento e tal. Como que ela deve organizar, por exemplo, a dieta dela? Existe Certo. alguma É. orientação? Já? Como é que funciona? Só voltando, o senhor pediu para eu me apresentar e eu não me apresento. Nunca faço o que o senhor pede, né, doutor? Então, para quem não me Mas conhece, quem que está ao tá. vivo é assim mesmo, é Para quem não me tranquilo. conhece, que está na live agora, eu me chamo Aldenora, né? Eu sou nutricionista e também sou educadora física. Hoje, quando o doutor me mandou, quando a gente estava conversando sobre o tema da live, e ele falou nutricionista e a importância, né, da atividade física e da alimentação. Aí eu falei, doutor, não sei se o senhor sabe, eu também sou formada em educação física. Então, Ótimo. quando eu falo da questão do movimento, da atividade física, eu falo com uma certa propriedade porque também tem uma formação, né? Uhum. Então, eu sou Nutri, sou formada também em Educação Física, eu tenho uma especialização em Nutrição Clínica e Terapia Nutricional, e eu atendo pacientes com doenças neurológicas e com doenças raras, né? Então, esse tema de hoje, ele toca muito na minha rotina. E a gente olha para a alimentação e para o movimento. Quando a gente olha para a alimentação e para o movimento, a gente vê que faz uma total diferença na prevenção e até na recuperação desses pacientes. O senhor falou aí com relação a se teria como a gente organizar, né, a alimentação de um paciente que já está acometido com a doença de Parkinson, né? Eu sempre falo que a gente tem que dar uma importância para aquele paciente que ele está ali na fase inicial da dieta, da doença, né? Também a gente pode já tentar fazer uma dieta para prevenir, né, essas doenças neurológicas. Então, a literatura hoje nos mostra que nossos hábitos alimentares influenciam diretamente não vou falar aquisição, mas no desenvolvimento de determinadas doenças, como Alzheimer, como Parkinson e como outras doenças neurológicas também, né?
Hoje mesmo a gente estava discutindo o caso da síndrome de Levi, acho que é a síndrome de Levi, Uhum. né? Que inclusive eu encaminhei uma paciente minha para o senhor, uma época, para poder fazer esse acompanhamento, porque a gente nunca conseguiu fechar esse diagnóstico. Acho que a filha teve uma certa dificuldade, mas marcou uma consulta. Depois a gente discute no privado se ela conseguiu passar com o senhor. Mas assim, ela tem esse quadro em aberto e nunca fechou, né, diretamente o diagnóstico. Se é um Parkinson, se é um Alzheimer, se é essa síndrome acho que é síndrome de Levi, né? Chama doença dos corpos de Levi, Isso, que é exatamente. um tipo de demência, na verdade. Pois É um é. quadro de demência que pode, inclusive, ter sintomas de Parkinson, pode ter sintomas de outras síndromes, sabe? Mas chama doença dos corpos de Levi. Esse é o nome. Exatamente. Tinha faltado os corpos. Os corpos, estava faltando os corpos. Mas aí, no caso do Parkinson, né? A gente sabe que ele não tem uma causa única, como o senhor falou muito bem. Não. Então, ele tem uma mistura de fatores genéticos, fatores ambientais, mas o estilo de vida ele influencia muito, né? E a gente não tem como falar de estilo de vida se a gente não falar de uma Sem alimentação. dúvida, né? Porque a alimentação é o pilar, né? Do nosso estilo de vida. Então, a gente pode pensar, doutor, para as fases dessa doença, né? O paciente procurou o senhor, está ali com determinados sintomas que podem vir a ser, né? Antes dos exames, como o senhor já tem expertise na área, o senhor já fecha ali um possível diagnóstico ali naquela consulta inicial e solicita exames para poder fechar o diagnóstico completo. Então, nesse momento, a gente já pode pensar numa dieta rica em antioxidantes para esse paciente, né? Porque essa dieta rica em antioxidantes, ela vai ajudar a combater o estresse oxidativo, que está diretamente relacionado à morte dos neurônios, né? Uhum, verdade. E aí a gente pensa em enriquecer essa dieta desse paciente com frutas vermelhas. Antes de pensar numa suplementação propriamente dita, mandada manipular, a gente pode pensar em melhorar essa alimentação do paciente com frutas vermelhas, né, com vegetais verdes escuros, azeite de oliva, castanhas, né? Porque a gente sabe que tudo isso tem um efeito protetor, Uhum. né, no sentido neurológico. Aí a gente pensa também nas outras fases da doença, quando o paciente já tem o diagnóstico fechado ou quando esse paciente fez os tratamentos que são mais acessíveis, como o uso de medicação, e mesmo assim não teve um resultado. E aí a gente também pensa numa dieta específica para uma cirurgia, para a implantação do dispositivo, né? E a gente pensa numa dieta pré e pós-cirúrgica, que é isso a gente faz muito, né? Eu e o senhor, Uhum. com o nosso paciente, já prepara esse paciente para fazer uma cirurgia e após também a gente fica acompanhando esse paciente aí e trabalhando a alimentação para cada fase dessa doença. Exatamente, né, pessoal? E, assim, quais alimentos, assim, uma das queixas muito comum, doutora Adenora, é a constipação intestinal. Então, a gente vê, por várias razões, a gente acaba identificando, quando conversa com o paciente, que existem várias razões para essa constipação. Uma delas é que a hipomobilidade, né? Como uma pessoa com Parkinson se movimenta menos, o intestino tende a ficar preguiçoso. Esse é um ponto. O outro ponto é que o nosso intestino funciona na base dos neurônios também. E esses neurônios também morrem. Perdão, pessoal, estou me recuperando da gripe ainda, tá? E o terceiro ponto é o uso dos medicamentos. Por exemplo, a Prolopa, ela tende a deixar o intestino mais preguiçoso. Então, são vários fatores que acabam contribuindo, né? Que alimentos ajudariam, por exemplo, uma pessoa com doença de Parkinson a melhorar o intestino? Eles queixam muito de constipação, dificuldade para ir no banheiro e etc. E eu já quero agradecer aqui ao Justino Rodrigues, que começou a seguir o perfil, Império Hair 59 também começou a seguir o perfil. Você que ainda não segue, pessoal, siga aqui o perfil da clínica. Tem muito conteúdo legal aí para vocês, tá bom? Obrigado aí por estarem seguindo.
O senhor falou da medicação, a medicação ela também, ela tem a levodopa, né? Isso. Que é o principal medicamento utilizado aí no tratamento de Parkinson, ela tem uma interação direta com as proteínas da dieta. Então, a gente também tem que ter um cuidado, no meu caso como Nutri, de recomendar que o uso dessa medicação, eu sempre pergunto qual que é o horário que você está fazendo o medicamento, qual que é o horário que foi prescrito pelo médico, né? Para que ele não influencie na absorção dessa proteína, porque um dos sintomas do Parkinson são os tremores, é a dificuldade de deambular, né? Então, às vezes também esse paciente ele perde peso, perde massa muscular por falta Não. Agora voltou. perdendo massa muscular também por conta da falta de movimentação, né? Fica limitado, dificuldade de andar, dependendo do estado da doença. Então, a gente tem que ter uma preocupação também com o horário que o paciente está fazendo essa medicação, para ele não competir com essas proteínas da dieta, né? Então, eu sempre busco ali verificar. Então, se o paciente come carne vermelha ou leite, perto do horário do remédio, né? Então, tentar fazer o ajuste aí de horário de consumo de proteína para que isso não influencie na absorção e a proteína fica competindo com a medicação e ele acaba não tendo resultado também. Ou não vai ter o resultado da eficiência do medicamento, ou vai ter uma perda de proteína aí na dieta que vai influenciar diretamente na massa muscular desse paciente. E aí, com relação à questão da prisão de ventre, né, da constipação, que a gente sabe que afeta diretamente muitos pacientes, aí a gente faz uma investigação se esse paciente também está consumindo não só a quantidade de fibras, mas também a quantidade de água, né, desejada para que esse intestino funcione de uma forma saudável. E aí, quando a gente faz esse recordatório alimentar, que a gente busca todas as fontes de nutrientes, todos os alimentos, e faz ali, mensura a quantidade de fibras que tem nesse cardápio, aí a gente pode ver, né, se realmente é falta de fibra ou se é uma falta da ingestão hídrica desse paciente. E aí a gente adequa um cardápio rico em legumes, em frutas que são laxantes, e aí a gente pode pensar muito no mamão, na ameixa, na pitaia, né, no próprio abacate, que é um alimento rico em gorduras boas, que também ajuda ali na questão do ômega 3. E aí a gente vai, né, moldando aí esse cardápio baseado na quantidade de fibras e faz um cálculo da quantidade de água que aquele paciente precisa consumir também ao longo do dia para que essa função intestinal também, né, funcione de forma adequada. E a gente sabe que eles acabam, às vezes até diante do diagnóstico, tendo uma preocupação também muito grande com o futuro, né? Ficam ansiosos, não sabem como vai ser o prognóstico da doença. E aí isso também acaba, às vezes, influenciando no peso desse paciente, né? Então a gente também tem que dar uma atenção ali às calorias que esse paciente vai receber, para que a gente consiga ali fazer uma manutenção. E fora também, que a gente também não pode descartar, dependendo do estado da doença, muitos desses pacientes, eles apresentam também a disfagia, né? Exato. E aí a disfagia é a dificuldade de deglutir, né? Que o paciente tem. E aí a gente precisa do apoio de um fono para poder avaliar essa disfagia, ver em qual grau essa disfagia se encontra, para a gente poder adequar também as texturas dessa dieta, para que esse paciente ele não tenha engasgos, ele não sofra de uma aspiração, venha ter uma pneumonia broncoaspirativa e por aí vai. São muitos cuidados, né, pessoal, que tem que ter, né? Lembrar também que a pessoa com doença de Parkinson, ela costuma produzir muita saliva, né? A salivação excessiva, isso pode atrapalhar.
pode trazer engasgos, então a dieta tem que ser muito bem pensada, sem dúvida nenhuma, tá? Várias pessoas estão entrando aqui. Seu João Holanda, obrigado pela presença. Um abraço aí pro pessoal do Amazonas. Só avisando que em julho estarei aí em Manaus, no Congresso da Academia Brasileira de Neurocirurgia, de 1º a 5 de julho. Aí eu vou Julho, comer um X caboquinho aí em Manaus, que é muito bom, por sinal. Tá? Um abraço, seu João. Tudo de bom aí para o senhor. Um abraço pro pessoal do Amazonas, tá? O pessoal que está entrando aqui no perfil, siga o perfil que hoje a gente está falando sobre doença de Parkinson, né? Que depois de amanhã, dia 11 de abril, será o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson. E a gente está falando sobre a parte nutricional, né? Alimentação, mas também a parte da atividade física, né? Que, embora se fale muito no tratamento com remédio, cirurgia e etc., mas essa parte multidisciplinar ela é crucial para o sucesso no tratamento. Né? E como o doutor Igor costuma falar, a gente tem que estar o tempo todo em movimento. O nosso corpo foi feito para se movimentar o tempo todo. E aí casa perfeitamente, né? Porque a gente se movimentar gasta energia. Ganhar massa muscular gasta energia, precisa de nutrientes, precisa de proteína. Então, o trabalho em conjunto, né, da parte nutricional com a fisioterapia são muito importantes aí para que o paciente tenha o máximo de qualidade de vida, né, possível. E aí eu queria aproveitar agora a presença do Dr. Igor, que acabou de chegar aqui com a gente. Ele que é fisioterapeuta, né? E membro também da nossa equipe aqui da FG Clínica, que ele se apresentasse, claro, para o pessoal que ainda não conhece, e falasse um pouco sobre a atividade física, né? A parte relacionada a quais são os exercícios que são mais adequados, com que periodicidade se deve trabalhar, enfim. Porque muitas vezes a gente faz a cirurgia, por exemplo, coloca o estimulador do estimulador cerebral profundo, mas a pessoa tem ali ela não tem tanta massa muscular, às vezes já tem um certo grau de artrose no joelho, no cotovelo, que dificulta a mobilidade, às vezes tem até uma dificuldade de movimentação do quadril. Como é que se trabalha isso, Igor? Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês. É, Bom, falando especificamente do movimento, né? Eu costumo dizer que o movimento é vida. Então, Você está a nos gente devendo um livro, hein, sobre esse tema, hein? vai sair, vai sair, vai sair. Bom, então, deixa eu me apresentar, né? Me chamo Igor Tagore, sou fisioterapeuta, tenho pós-graduação em traumato e ortopedia desportiva e o meu mestrado é em neurociência e comportamento. E aí, pegando essa área da pesquisa da neuro, né? Como mestre em neurociência, que a gente tem hoje, pessoal? O movimento, ele é importante em todos os aspectos, tá? Em todas as fases da doença e até com um aspecto de prevenção de todas as doenças, inclusive. Então, quando a gente fala no aspecto de prevenção de problemas, eu digo, faça exercício físico, se movimente, né? Então, quanto mais você se movimentar, quanto mais você ter uma vida ativa, fugir do sedentarismo, melhor será, né? Aí você junta esses dois mundos importantes que as pesquisas recentes demonstram que modulam até o aspecto genético da gente. Você pegar a Uhum. parte de alimentação e a parte de exercício, né? Então tem uma linha dentro da saúde que chama epigenética, né? E aí a alimentação é muito Exato. importante para essa parte. E aí o exercício físico também, tá? E aí quando eu te falo para o paciente, para a pessoa que tem Parkinson, o exercício físico ele é fundamental, a fisioterapia também é fundamental. Para quê? Para fazer com que essa patologia não tenha uma evolução, não progrida de forma tão acelerada. Então, é muito nítido
O paciente que para cuidar da doença, para seguir, né, um protocolo de assistência com medicação, com nutrição, com fisioterapia, ele consegue fazer o seu prognóstico ser melhor. Ele consegue retardar o avanço da patologia de forma melhor. Porque a gente sabe que ela é uma patologia que é crônica, né? Ela vai cronificar ali, né? Mas quanto mais você coloca exercício físico, hábitos mais saudáveis, você consegue pegar essa linha do tempo e espaçar para fazer com que a sintomatologia demore mais para se estabelecer, né? Antigamente nós tínhamos uma tríade, né? Agora nós temos uma tétrade, que é ponto fundamental ali do Parkinson. Então elas vão aparecendo com o evoluir da patologia, são sinais muito específicos. E aí a fisioterapia ela vai entrar em três momentos. Temos o colega educador físico, profissional de educação física, para ajudar no âmbito da academia, já não é comigo, e tem quando o momento que chega para mim, né? Na fisioterapia, pessoal, a fisioterapia ela vai ajudar colocando ativação de movimento, mas pensando na patologia, né? Então, veja, o que que é mais comum dentro do Parkinson? Você tem tremor em repouso, você tem um movimento mais lento, né? Você tem uma marcha muito específica, então a caminhada do paciente ela é muito específica. Então, qual é o protocolo principal que o fisioterapeuta tem que trabalhar com a pessoa que tem Parkinson? Cuidar dessa marcha para evitar queda, Uhum. tá? Que é muito corriqueiro a queda. E veja, queda, o paciente que tem Parkinson, principalmente o paciente idoso, é perigosíssimo, tá? Quando a gente junta queda com idoso, nós estamos falando Uhum. de uma situação perigosíssima. Porque aí pega a queda com uma estrutura óssea um pouco mais envelhecida, aí você acaba tendo uma fratura, essa fratura precisa de uma intervenção hospitalar, às vezes cirúrgica, e aí o que acontece? Às vezes esse paciente precisa fazer cirurgia. Quando ele é exposto a essa cirurgia, ele expõe o seu corpo à possibilidade de contaminação. E aí a gente tem um risco à vida, né? É. Então o nosso papel é colocar o movimento ao máximo, com fortalecimento e treino de marcha e equilíbrio, para que a pessoa que tem Parkinson, nosso paciente, não desenvolva de uma forma a ter riscos de queda. Outra, É porque essa. Desculpa, Igor. Desculpa, te interrompi. pode Essa falar, questão doutor. essa questão da queda também influencia no tempo que o paciente vai ficar acamado, né? Exatamente. Então, aí ele acama, aí muitas vezes acabam surgindo outras complicações, porque dependendo do estado da doença, muitas vezes devido à internação, ele acaba flutuando o nível de consciência. Aí esse nível de consciência muitas vezes necessita de uma contenção no leito. E aí a gente vê que vai virando uma cascata ali É, de problemas, né? Então, a mesma recomendação que você faz aí relacionado, eu sempre falo isso para os meus pacientes também, é tentar cuidar para que não caia, para que não frature, porque aí a gente observa, trabalhei mais de 9 anos em hospital, então assim, eu vi isso muito de perto, né? A parte de idosos que internavam com alguma fratura, o tempo que ficava sem movimento, perda de massa muscular, Uhum. abria lesão de pressão, e aí vira uma cascata. exato. E E é pessoal, eu quero só aproveitar aqui, o pessoal que está vendo, olha, nós temos um vídeo do Dr. Igor lá no canal, olha. Como a fisioterapia pode ajudar na doença de Parkinson. Aí o Dr. Igor explica direitinho como é que ela pode ajudar. Então, quem ainda não está inscrito no canal lá no YouTube da FG Clínica, basta se inscrever. Pode procurar fisioterapia na doença de Parkinson que vai levar para lá. Aí se inscreva no canal, ative o sininho que a gente responde lá todas as perguntas de vocês, tá bom? Esperamos em breve, doutora Aldenora, temos um vídeo seu lá no canal também. Esse semestre ainda, né? Você vai gravar lá com a gente, lá na FG Esse Clínica. semestre ainda a gente vai providenciar esse vídeo, tá, doutor?
O canal já está chegando em 18 mil inscritos. A nossa meta aí é finalizar esse semestre com 20 mil e está crescendo bastante. Eu vou colocar aqui alguns pontos, porque já foram feitas algumas perguntas aqui, só para a gente seguir. A Anne Corrêa está perguntando sobre a questão da síndrome de West, que o filho dela foi diagnosticado com síndrome de West, mas parece que agora não tem mais. Anne, como nessa live a gente está falando sobre Parkinson, você pode mandar sua pergunta no direct e a gente vai programar uma live aqui só sobre síndrome de West para você, tá bom? Para você e para as outras pessoas, né, que têm interesse. A Jaqueline diz que descobriu recentemente que o tio dela tem a doença de Parkinson, que é tudo muito novo e que eles estão procurando informações. Então, Jaqueline, aqui no canal, tanto no canal no YouTube, se inscreva lá, FG Clínica, pode colocar assim, doença de Parkinson, FG Clínica, que vai levar para lá. E aqui no Instagram também, Jaqueline, tem muita informação aqui para você de tudo, assim. Inclusive, tratamentos com remédio, tratamento com cannabis, que muita gente pergunta, tratamentos com cirurgia, fisioterapia, nutrição, enfim, o canal tá bem rico, tá? Aí a Marilena pergunta, aproveitando aqui, qualquer exercício físico ajuda na prevenção, Igor? Maravilha. Qualquer exercício físico sempre vai ajudar na prevenção, mas a gente precisa pensar sempre em dois caminhos. Em colocar, isso serve para mim e para qualquer pessoa, né? Exercícios anaeróbicos e exercícios aeróbicos. Eu preciso ganhar massa muscular e eu preciso trabalhar o meu VO2 máximo, né? O que seria esse meu VO2 máximo? Essa minha capacidade cardiorrespiratória. Por quê? Porque os estímulos, Marilena, são diferentes. O estímulo que eu dou para o meu fortalecimento muscular convencional, ele é ele vai gerar um efeito. Efeito neurológico, efeito de qualidade de vida, melhora do sono, mais disposição, diminuição da dor crônica. Show. O efeito do exercício que ele é cardiorrespiratório, ele vai gerar outra possibilidade. Então, ele vai melhorar a função cardiorrespiratória, a melhora da oxigenação dos tecidos, ele vai aumentar um fator muito importante para prevenções neurológicas, que a gente chama de fator de crescimento neurotrófico, que a gente chama de BDNF, que ele é fundamental para muita coisa neurologicamente falando, né? Ele melhora a memória, ele previne patologias, ele diminui o risco de inflamações sistêmicas. Então, o exercício físico hoje não existe nada mais validado, né, como uma pílula de prevenção para a saúde do que o exercício físico, né? Então, claro, feito com acompanhamento profissional, ora com um colega da profissão da educação física, ora conosco, os fisioterapeutas, feito de forma programada, pensada, estudada, caso a caso, né? Então, isso é importante de ressaltar. Qualquer exercício físico vai ajudar na prevenção de múltiplas doenças, inclusive doenças neurológicas. Mas precisa pensar nesses dois caminhos: o caminho do fortalecimento e o caminho do estímulo aeróbico. E você falou uma coisa muito importante, tá, pessoal? Eu já tive um paciente que sofreu um Parkinson, já com estimulador, e foi interessante porque era um paciente que se movimentava muito pouco, mas depois que ele colocou o DBS, né, o estimulador de nervo vago, ele passou a se movimentar mais. E aí a gente observa que o paciente ele quer ficar meio serelepe, assim, né? Ele quer fazer um bocado de coisa e tal. O que é bom, é isso que a gente quer, né? A gente quer devolver para a pessoa a qualidade de vida, né? A gente quer devolver. Só que esse paciente acabou sofrendo uma queda, que foi a questão que a gente falou aqui, e fraturou a cabeça do fêmur. E aí precisou fazer uma cirurgia, foram vários dias acamados, vocês sabem que tem toda um período de imobilização, e aí foi bem difícil. E ele, assim, nesse período ele teve uma piora significativa da doença, pela questão de estar acamado, teve infecção urinária, uma série de situações. Então, realmente extremamente importante essa questão
do cuidado com a movimentação, do equilíbrio, da coordenação motora, né? Do reforço muscular, para manter aí o corpo sempre saudável, tá? Eu, eu- Tem uma pergunta aqui também, se a natação ajuda na prevenção, no cuidado da pessoa com mal de Parkinson. pronto. A natação ela é um excelente exercício, tá? Porque você vai ganhar força, você vai ganhar massa muscular e você vai proteger principalmente a sua coluna, né? É excelente para a coluna a natação, mas também você vai melhorar o teu VO2, que é o que a gente chama, que é essa relação cardiorrespiratória. Então, ele é muito bom porque você vai oxigenar muito, você vai melhorar uma série de índices na tua qualidade de vida. Então, ele pode ser um fator protetivo, digamos assim, né? A gente sabe que tem muitas variáveis que podem levar ao Parkinson, tá? Mas esse tipo de exercício ele pode ajudar, né, na modulação desses fatores e servir, quem sabe, também como um fator de prevenção aí para o Parkinson, tá? Principalmente por conta exatamente dessa questão aeróbica. Eu queria destacar, aproveitar essa pergunta sobre exercício físico e dizer essa relação, pessoal, de exercício físico com uma boa nutrição, ela é fundamental. Sabe por quê? Se chega para mim uma pessoa com Parkinson, eu começo a fazer exercício físico, mas ela não tem um repertório de uma boa alimentação ou uma boa suplementação, a gente vai chover no molhado, né? Uhum. Por quê? Principalmente porque, assim, a maioria dos pacientes, ela começa a apresentar o Parkinson, né, na maioria das vezes, com o passar da idade, né? E aí, o que eu gostaria de destacar? Pessoal, a partir dos 30 anos de idade, não é muito, a partir dos 30 anos de idade, a cada década, a gente começa a perder mais massa muscular. Então, quanto mais tempo parado, mais Uhum. massa muscular eu perco. Aí eu queria destacar alguns estudos interessantes. Nós temos alguns estudos, por exemplo, do paciente que vai para a UTI. Esse paciente que acaba, eventualmente, por algum problema, indo para a UTI, o paciente que tem mais músculo, ele sobrevive mais do que o paciente que já chega com pouca quantidade de músculo. Ele é um paciente que definha mais rápido. Então ele precisa ter esse repertório. É mais ou menos como se você saísse daqui e fosse ver as lives do Dr. Francinaldo de investimento. Aí você começa a pensar assim: quanto antes eu começo a investir, melhor. Exercício físico Exatamente. é a mesma coisa. Quanto antes você começa a ganhar massa muscular, melhor. Por quê? Porque a partir dos 30 anos você começa a perder massa muscular. Mas se eu começar a treinar agora, eu vou continuar perdendo? Não é isso, é que você tem um fator negativo que começa a entrar no teu dia. Agora, se você começa a fazer exercício físico e suplementa adequadamente, você consegue ganhar massa muscular e fazer essa reserva. Reserva energética, reserva metabólica, é bom para um monte de coisa, pessoal. E aí, é por isso que não pode só fazer o exercício físico. Tem que fazer também a suplementação, porque você não vai comprar um monte de frango para você comer, para ter a quantidade de proteína, né? Então, às vezes é melhor pegar um shake, né? Fazer lá um pozinho, então pegar o pozinho e colocar no iogurte. Isso aí é a área da doutora. Eu acho muito mais fácil, né? Você fazer dessa forma para você ganhar, porque não tem. Ontem, uma pessoa me ligou de São Paulo e falou: eu gostaria muito de ganhar massa muscular, doutor. Estou perdendo muita massa muscular. E essa pessoa começou a entrar ali próximo dos 60 anos. E aí perdeu muito peso recentemente. Eu falei, expliquei que exatamente é esse o problema. E aí eu falei para essa pessoa que tem três fatores importantes: o fator da alteração hormonal, o fator da comida, o fator da comida que a gente não come direito na maioria das vezes, e o exercício físico. Aí, eu estou começando a caminhar. Caminhar não faz construção de massa muscular. Caminhar te ajuda a preservar, de certa forma, a tua saúde. Mas você precisa fazer exercício físico de fortalecimento. E aí, com a doutora Aldenora, pegar uma dieta adequada, fazer a suplementação adequada para você começar a construir músculo. Construção de músculo é assim, entende? Então, veja, antes, paciente idoso, o fisioterapeuta colocava 1 quilinho, meio quilinho. Não é mais assim. Hoje eu pego meus pacientes idosos e vamos carregar peso, meu filho. Uma boa suplementação, peso.
porque isso aí é proteção e qualidade de vida, que também serve para a pessoa com o Parkinson, para melhorar a contração muscular do membro inferior e não cair, para ter uma resposta motora melhor, para melhorar o seu equilíbrio e também a sua parte cognitiva. É, Excelente. na terapia nutricional, né, e na terapia intensiva, o macronutriente de mais importância é a proteína. Uhum. Então, Braskem, né, as grandes sociedades aí relacionadas à alimentação interal, parenteral, o foco dos estudos é a proteína. Exatamente isso que o Igor falou. Aquele paciente que interna, que tem uma reserva proteica maior, ele vai ter um desfecho melhor no quadro clínico dele. Então, isso é muito estabelecido na literatura médica e nos estudos. Então, a gente precisa realmente focar nessa proteína. O engraçado é que quando eu fiz primeiro a educação física, né, Igor? Não sei se você sabe desse detalhe. E aí, quando eu terminei a educação física, eu quis fazer nutrição para trabalhar com esportes. Porque dentro do curso de educação física era o tempo todo falado, você precisa comer direito, você precisa comer direito, senão não adianta nada, você tá malhando, se você... Eu falei, gente, eu vou fazer a nutrição logo, porque aí eu vou, né? Mas o intuito era trabalhar na área esportiva. E aí a vida acabou me levando para a dietoterapia e eu continuo vendo a importância da É, proteína que a gente vê lá na esportiva, também na dietoterapia. Então, é exatamente isso que você falou. Você falou, foi fantástica a tua fala, né? O exercício físico, agora falando como educadora física também, ele atua aí na prevenção e no tratamento. Então, é algo muito completo mesmo, a atividade física. Mas eu sempre falo que, a partir de hoje, quem está vendo a live aí, doutor Aldenoro, doutor Igor, doutor Francinal, tá todo mundo falando que a pessoa tem que fazer atividade física. Eu vou começar a fazer atividade física. A atividade física, principalmente para idosos, ela precisa ter essa orientação e esse cuidado. Então, a gente precisa ter essa supervisão para que o paciente não se lesione, para que ele não sofra uma queda, para que ele não se machuque. E aí, o que era para ser um remédio, né, vira um problema. Entendeu? E fora que eu sempre falo, a alimentação ela não anda só, a atividade física também não anda só. Você precisa comer para combater radicais livres da dieta, do que o exercício ali intenso, né, também promove a produção desses radicais livres. Então a gente precisa ter aí um consumo de antioxidantes e dos macronutrientes que já foram citados. E aí eu sempre falo que o exercício ele organiza, ele reorganiza, né, essa questão neurológica, né? Porque ele ajuda a criar conexões neurais e melhora a postura, a rigidez, o verdade. equilíbrio, né? Essa questão dos sintomas não motores também, a questão da depressão e da ansiedade também, a gente sabe que tem uma atuação direta aí na questão emocional, que fazem parte da doença de Parkinson também, porque quem recebe esse diagnóstico acaba ficando, né, um pouco deprimido, um pouco não, né, muito deprimido ali, como já foi falado, ali pela incerteza do futuro, de como é que vai ser o tratamento. E aí a gente recomenda ali que ele tenha uma atividade física diária, né? Ou no mínimo de 3 vezes na semana. Eu às vezes eu até brinco. Se você fizer 150 minutos por semana de atividade física, a gente já vai ficar bem, né? E aí essa atividade física também tem que ser levada em consideração o que o paciente gosta de fazer. Eu gosto de dançar, a natação é algo que eu gosto, né? Eu não gosto da musculação. Então, assim, também fazer com que ele se movimente, mas se movimente de forma prazerosa, para que tenha ali também uma produção de substâncias, Endorfina. né? Que promove o bem-estar também. Exatamente. Ex- Excelente, pessoal. E aqui eu queria aproveitar o seguinte: tem o pessoal das ligas aqui, ó, da LAFNEF e da LAFER. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Sigam aqui o perfil, tá? E a gente tem muito conteúdo para todos aqui. Tem uma outra pergunta aqui, eu vou coloca assim, essa é para a doutora, né? Qual seria a suplementação adequada para quem é ativo fisicamente?
Existe, doutora, essa suplementação? Então, o Igor falou também muito bem da questão da suplementação, né? Que melhor você fazer o shake e tudo. Eu gosto de avaliar a ingestão alimentar do paciente, reforçar o alimento, né? Porque é comida de verdade, a gente acaba tendo outros benefícios também com esse alimento. Então, eu tento fazer entender como é a rotina desse paciente, porque muitas vezes realmente ele não vai conseguir ingerir aquela quantidade de proteína prescrita no cardápio, e aí é chover no molhado, né? É enxugar gelo. Não adianta nada eu entregar um cardápio maravilhoso para esse paciente se ele não vai seguir. Aí eu sempre falo, isso aqui seria a prescrição. Mas se não estiver conseguindo seguir, volta o mais breve possível. Manda uma mensagem, diz que não está conseguindo ajustar, que não está dando certo, porque aí a gente vai ter que pensar na suplementação de fato ali de um shake, né? De algo que ele possa comer, tomar ali para ser mais prático para ele. E aí, fora a proteína que já foi falada aí, que é essencial para que ele faça esse consumo para ter todos esses benefícios que nós já citamos aqui nessa live, a gente também tem alguns estudos que mostram o benefício da coenzima Q10, né? Mas esses estudos, por sua ação antioxidante, por ter um efeito protetor, mas esses estudos eles ainda são inconclusivos. Assim, a gente não pode dizer que faz muito bem, tá consolidado aí nas literaturas. Então, mas a gente já vê alguns resultados positivos com o uso dessa coenzima Q10. A gente também tem a questão do uso da creatina, né? Que aí a creatina ela auxilia na questão, ela é aliada aí no ganho de massa muscular. Tem alguns estudos também que já mostram a atuação da creatina na questão cognitiva, neurológica, cardiovascular. Então, tem muitas coisas aí que estão sendo. Porque antes a gente pensava na creatina só para a parte da atividade física, do ganho de massa muscular, daquele paciente saudável ali que estava na academia querendo uma hipertrofia. Mas os estudos hoje já estão mostrando os benefícios do uso da creatina nos idosos, né? E em todas essas questões aí que já foram faladas. Excelente. Então, eu recomendo também muito o ômega 3. Então, tem algumas coisas aí, zinco, ferro, que a gente pode fazer, magnésio, que dá para fazer muito bem aí da suplementação desses pacientes. Agora, eu queria falar um tema, a gente já está aí nos minutos finais. Olha, voou, né, a live. Mas eu queria falar um ponto muito importante aqui. Eu queria ouvir de vocês, assim, de uma forma bem sucinta. E a gente pode até depois programar uma outra live sobre isso. Que é o que, assim, o paciente, então, tem o diagnóstico de doença de Parkinson, tá? E é candidato à cirurgia, está em vias de se preparar para o implante do estimulador cerebral. Quais são as orientações nutricionais e fisioterapêuticas para ele, para se preparar o corpo para a cirurgia e as orientações após, assim, esse acompanhamento? Que orientações vocês dariam de uma forma... Claro que tem que ter o acompanhamento, tem todo um planejamento, mas de uma forma bem sucinta, a parte alimentar para preparar o corpo para suportar a cirurgia, para ter uma cicatrização boa e também o corpo para se movimentar melhor aí após a cirurgia. Começando com a doutora Aldenora, então, com a alimentação, depois o Mais Igor. antigo é o Igor, doutor. Brincadeira. Então, a gente tem um protocolo pré-cirúrgico bem estabelecido, né, doutor, que a gente costuma fazer com nossos pacientes. Ele passou, o senhor tem esse cuidado, como já foi dito no início da live, o senhor manda para físio, manda para fono, manda para nutri, e aí já tem essa preocupação de fazer esse preparo desse paciente para ele ser submetido a uma cirurgia. E a gente está vendo na prática que esses pacientes que eles têm ali um preparo cirúrgico, né, de toda a equipe multidisciplinar, ele tem ali uma recuperação mais rápida, né? Dentro da nutrição, eu gosto de fazer um
protocolo de suplementação, eu gosto muito de dois suplementos que é da Nestlé, ela não me patrocina, até gostaria, mas ela não, mas ela não me patrocina. Ainda. Que é o Impact, que é um suplemento que ele é muito utilizado, né, nos protocolos de cirurgia. Então eu costumo fazer esse suplemento 7 dias antes da cirurgia e 7 dias após. E após a cirurgia eu gosto de fazer o Proline, que também é da Nestlé. E aí eu faço esse Proline, ele tem substâncias específicas que atuam diretamente na reconstrução dessa cirurgia, no colágeno, né? Na cicatrização. Então, é fantástico os resultados dos pacientes que fazem realmente esse protocolo pré e pós-operatório com essa suplementação. E aí eu faço também a parte do cardápio, né? Focando na proteína, focando em alimentos antioxidantes, né, laxantes também, para que ele tenha ali uma função intestinal saudável, consiga ali ao longo daquele período pré-operatório, né, ter uma função intestinal saudável, porque a gente sabe que essa função intestinal saudável também influencia diretamente no sistema imunológico dele. Então ele vai estar ali preparado imunologicamente para ser submetido a essa cirurgia. E faço ali um protocolo de suplementação também, dependendo, manipulado, para poder também dar esse suporte nutricional. Então, basicamente é isso. No pré-operatório e no pós-operatório, eu intensifico a dieta para que ela fique mais hiperproteica, para poder ajudar ainda mais na cicatrização. Fico supervisionando função renal desse paciente, porque a ingestão hídrica, né? Porque acaba que ele tá ali consumindo uma dieta hiperproteica, passou por cirurgia, teve várias. Então a gente também tem que ficar fazendo a manutenção ali da função renal dele e fazendo essa supervisão também com relação aos exames bioquímicos. E com relação ao preparo físico aí, Igor, para Legal. enfrentar aí 6 horas de cirurgia, pelo menos. Aliás, um dia que vocês estiverem aqui, que tiver cirurgia, eu convido vocês a participarem. Eu vou querer Maravilha. mesmo. Vamos, vamos lá. Vocês já É, viram cirurgia com paciente acordado? só por vídeo. Não. Só por Pois vídeo. é, as cirurgias de Parkinson, na grande maioria, são feitas, boa parte delas, com paciente acordado. Então, você vê na hora, assim, o tremor desaparecer, a pessoa acordada, assim, falando, contando, dizendo o que sente, enquanto a gente está lá posicionando o eletrodo na região específica. Então, vocês estão convidados, a doutora Aldenora, quando estiver aqui, o doutor Igor está sempre aqui. Eu aviso vocês assim que tiver uma próxima. Fantástico. Show de E bola. aí, Igor, como é que é o preparo aí? Vamos lá. No que diz respeito ao pré, o que a gente faz, né? A gente faz uma boa avaliação, né? Uma avaliação que a gente gasta bastante tempo. Porque eu preciso saber como está esse paciente pré, pré na cirurgia. Então a gente vai testar a função neurológica global, a gente vai testar a função motora global. Então, a gente vai passar pela parte sensitiva, a gente vai passar pela parte motora desse paciente. Verificar como é que tá as questões. A gente roda alguns questionários que hoje já são bem validados, né? Questionários ali, como o Mini-Mental e alguns outros, para a gente verificar como é que está o estado de consciência desse paciente, etc. E a gente tira, então, essa fotografia desse paciente através da avaliação antes, né? E aí, eventualmente, quando a gente consegue também, a gente vai fazer um reforço dentro das possibilidades desse paciente. Principalmente, a gente trabalha bastante membro inferior, já que é preventivo trabalhar com membro inferior, e a gente trabalha bastante a questão dos posteriores da costa, né? Por conta também preventivo, o paciente adota uma postura cifótica, né? E a gente tenta ganhar um pouco com esse paciente, levando em consideração que ele vai ficar um pouco hipoativo por algum tempo, e aí, consequentemente, ele pode também perder, eventualmente, um pouco de massa muscular, né? E aí, por isso, o trabalho do doutor Adriano é interessante, porque ele faz uma manutenção um pouco nesse aspecto, associado também à questão de que a gente sabe que a inflamação ela é uma reação secundária a uma lesão.
E a lesão não significa ter feito um problema no tecido. Mas o simples fato de você cortar o tecido, o corpo já entende que é uma lesão, então ele já vai fazer um monte de reações inflamatórias. E aí a gente fez essa preparação pré-operatória, essa fotografia pré-operatória, o paciente opera, retorna conosco já para a gente trabalhar agora com força total, treino de marcha, treino de dupla tarefa, treino de equilíbrio, fortalecimento muscular de leve a intenso. Então, a gente começa pós-cirúrgico bem leve e depois vai intensificando progressivamente, né? Até a gente conseguir colocar uma carga interessante. A gente trabalha bastante grupamentos musculares grandes em um primeiro momento para fazer um aumento da frequência cardiovascular, que te aumenta o fluxo sanguíneo aumentando, a gente gera uma melhora sistêmica da inflamação. Então, isso é uma estratégia, digamos assim, né? Metabólica. Uhum. E é o que a gente trabalha. Depois a gente vai avançando, né? Acompanhando o paciente, vai avançando dentro dos marcos que esse paciente tinha estagnado. Por exemplo, o último paciente que a gente trabalhou, ele tinha uma dificuldade já de fazer a pega no copo. Ele não conseguia. Por conta do tremor, ele não conseguia mais fazer. Então, o que que a gente começou a visualizar que, após a implementação do implante, ele conseguiu retornar a essa liberdade, né? E começou a ter essa independência de comer sozinho, não conseguia mais comer sozinho, nem tomar mais água. Então, o que que a gente trabalhou? Trabalhou fortalecimento muscular de membro superior, costa, peito, membro inferior, para que ele tivesse essa mobilidade de ombro que ele já não fazia mais, ele já restringia. Ele aprendeu a dizer assim, não consigo fazer. Aí então ele bloqueava. Então, não, vamos fazer. Deixa eu te fazer um simples movimento de pegar o copo, voltar, depois vai implementando exercício de atividade de vida diária. Basicamente isso. Excelente, pessoal. Olha, muito legal aí. Todo mundo aí adorou a nossa live de hoje. Já são 21 horas e 3 minutos. Quero convidar já para participar da próxima live, que também será sobre Parkinson. A gente vai falar sobre avanços no tratamento e principalmente focado na parte de neuromodulação. Vai ser com a doutora Carla Seres, ela que é da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e vai falar para a gente mais sobre essa parte mais focada aí no tratamento, na parte assim, cirúrgica, o DBS, radiocirurgia, ultrassom focado e vários outros pontos aí do tratamento, tá? Dizer para vocês também que o doutor Igor, a doutora Aldenora fazem parte do nosso time, né, da FG Clínica. Lá a gente é focado no tratamento de pessoas com mal de Parkinson, epilepsia, dores crônicas, no tratamento com cannabis medicinal, sempre procurando trazer um tratamento integral para as pessoas, para que elas possam ter a melhor qualidade de vida aí possível. Quero agradecer a todos que passaram a seguir o perfil. Quem não segue, siga o perfil, que vocês vão adorar o conteúdo que tem aqui, conteúdo muito atualizado e de ponta. E nós estamos hoje a gente já está entre os top 10 do Brasil na área de neuromodulação, tá? E em alguns pontos a gente é o segundo, tá? Então isso é muito bom, porque a gente está fora dos grandes centros, mas estamos trabalhando firmemente aí para crescer e para expandir. Obrigado a todos e quero agradecer ao doutor Igor, quero agradecer à doutora Aldenora aí, muito obrigado. Queria que você deixasse só uma palavra final para a gente poder finalizar. E a Alderlane postou a foto já com a camisa. Pessoal, a gente preparou umas camisas para comemorar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Parkinson. Então, todos os pacientes nossos que forem em consulta lá na clínica receberão a sua camisa. A Alderlane já postou a dela e eu já aceitei, tá, Alderlane, para colaborar com você na publicação. Ficou muito legal aí a nossa camisa aí do Dia Mundial de Conscientização sobre o Parkinson, tá bom? Valeu. Então, obrigado, pessoal. Um abraço. Aí deixa as palavras finais para a gente finalizar. Vai, Igor. Eu vou. Eu queria agradecer mais uma vez, parabenizar a iniciativa da live, doutor. Essas informações elas são sempre importantes, né? Serem transmitidas aí para a população,
A gente sabe que muitas vezes o paciente, para ele ter acesso a essas informações, ele precisa ir no consultório, ele precisa pagar uma consulta, ele precisa buscar um médico, e aí essa iniciativa que o senhor tem de estar promovendo essas lives é um bem que o senhor está fazendo imenso à população em geral, né? Todos nós, todos Todos nós. nós, tanto aquelas que estão com a doença, como as que também não têm, mas que estão aqui buscando informações, porque podem em qualquer momento também conviver com algum parente que quer desenvolver, né? Então, eu acho que informação sempre é bem-vinda, a educação sempre é bem-vinda. E aí eu queria parabenizar a iniciativa, agradecer também por o senhor sempre lembrar de mim e me incluir aí nesse grupo excelente aí de profissionais, né? Que fazem parte aí da FG Clínica. Então, eu me sinto muito honrada em ombrear com vocês aí essa caminhada. Obrigado. Maravilha. Pessoal, boa noite para todo mundo. É um prazer também fazer parte desse momento, em favor das pessoas que têm Parkinson. Eu quero aproveitar então esse momento final para dizer para você que está nos ouvindo que tem Parkinson, que o quanto antes você se permitir visualizar o Parkinson e deixar que ele seja como um rio que corre, ou seja, haver em você um processo de aceitação é melhor. Não lute contra algo que você recebeu esse diagnóstico. Lute contra a desinformação, lute contra aquilo que vai te fazer mal. Então, aceitar o diagnóstico, mas não se diminuir diante do diagnóstico vai ser fundamental. Então, aceite o diagnóstico, busque informação como hoje, busque movimentar a sua vida, movimentar o seu dia a dia, busque profissionais de qualidade para que você consiga ter longevidade no que diz respeito à doença, né? Para que não haja o desenvolvimento da doença com tanta intensidade. Ajuste sua alimentação, ajuste seu estilo de vida, melhore a prática com a prática do exercício físico e você vai ver que tudo vai melhorar. Para os demais que estão nos ouvindo, e não se esqueça, movimento é vida. Nós não fomos feitos para ficar parados. As nossas células, o nosso corpo procura por movimento. Movimento previne, movimento trata, movimento também cura. Tá bom? É isso. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima live, Excelente. tá? Um abração. Boa noite, gente. Um Boa abraço. noite. Fiquem com Deus. Tchau.